Graça e paz a todos meus irmãos da internet. Aqui é o pastor Geraldo, que está mais uma vez dando continuidade aos estudos que estamos fazendo sobre a sobrevivência da alma após a morte do homem e o seu futuro retorno à Terra para continuar sua missão, seu trabalho de desenvolver sua consciência e de aprender e conhecer a Deus. Este vídeo é o 15º. Eu pretendo neste vídeo já concluir este assunto para depois, em futuros vídeos, continuar em outros assuntos. Temos hoje passagens da Sagrada Escritura muito importantes que nós vamos conhecer e que vão servir para que eu prove o meu ponto de vista, isso que eu estou falando sobre a alma, né? Porque esta é a minha teologia. A minha teologia é uma teologia cósmica, porque ela abrange o conhecimento cósmico para compreender a Sagrada Escritura e o conhecimento da Sagrada Escritura para compreender o conhecimento cósmico. Então, por isso que muitas pessoas estranham, porque é uma abordagem diferente da Sagrada Escritura. É um assunto novo para muitas pessoas. Essas questões que eu venho falando, desde o vídeo 7. Então, com esse já são 8 vídeos que eu venho falando desse assunto. Aquela pessoa que empregar um tempo para ouvir assistir a esses vídeos, vão aprender muitas coisas. Vão aprender muitas coisas que é pouco falado, coisas que são pouco falado por aí pelos meios religiosos e espiritualistas. Amém? Glórias a Deus. Vamos iniciar em 2 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 7. O assunto é o exílio de Israel. 6 e 7. No ano 9 de Oséias, rei de Israel, o rei Salmanasar da Assíria tomou a Samaria, que era a capital de Israel, e transportou-a, ou seja, levou cativa Israel para a Assíria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Glórias a Deus. Então aqui Deus está dando uma explicação, através dessa passagem, o motivo de ele ter levado cativo a nação de Israel para a Babilônia, para a Síria. Porque eles, os israelitas, os desobedeceram desde o dia que ele os tirou da terra do Egito, de debaixo das mãos de Faraó, da escravidão. Então veja bem, esse povo que agora estava indo cativo para a Síria era o mesmo povo que Deus tirou da terra do Egito, da escravidão. Ou seja, há vários séculos, mais de 3 séculos, que Deus vinha trabalhando com o mesmo povo, e o povo sempre desobedecendo a Deus. Como ele falou aqui, pecaram contra o Senhor. Então veja bem, o povo que foi cativo de Israel para a Síria era o mesmo que vinha pecando desde a época que Deus os tirou do Egito e levou através do deserto, e dali o povo cresceu e se misturou com os outros povos e praticou muita idolatria.
Por isso, Deus agora está dando esse castigo a eles, para que eles retornassem a Deus novamente. Então, veja bem, seria muito injusto se Deus castigasse alguém que não merece. Já que Deus está castigando, aquela pessoa é a merecedora. Deus não castiga ninguém no lugar do verdadeiro merecedor do castigo, porque Deus é justo. Então, se ele estava exilando aquele povo, é porque era aquele mesmo povo que ele havia tirado do Egito. Então, por isso se explica que aquelas pessoas que faziam parte da nação de Israel vinha sempre nascendo e renascendo, nascendo e renascendo. É isso que explica. Não há outra explicação para esse entendimento. Por que Deus estava exilando aquele povo? Vamos para Ezequiel 37, 11 e 14. Ezequiel 37, de 11 até 14. Esta passagem já trata do exílio, da promessa de Deus ao povo de Israel que estava no exílio. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, Deus falando para Ezequiel, estes ossos são todos da casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei à terra do Egito. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer subir da vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos meterei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei isto e o fiz, diz o Senhor. Então Deus que está prometendo, através do profeta Ezequiel, prometendo ao povo, que iria trazê-los de volta para a terra deles, Israel. Mesmo depois que eles estivessem mortos, Deus iria abrir a sepultura, ia retirá-los e dar-lhes vida e levá-los de volta à terra de Israel. No outro vídeo eu também mencionei esta passagem e falei que Deus realmente fez isso, mas não retirando pessoa nenhuma da sepultura, mas fazendo com que as almas delas nascessem lá em Israel, das mães israelitas. Porque é assim que Deus traz as almas à vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A próxima passagem agora, 2 Crônicas 36, que se trata do exílio de Israel, exílio de Jerusalém, em Judá. Glórias a Deus. 2 Crônicas 36. Segundo Crônicas 36, versículo 15 e 6. 15 e 16. O exílio de Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, dos judeus, lhes enviou a sua palavra por meio dos profetas, seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu
do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos seus mensageiros, dos profetas, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, ou seja, caçoaram dos seus profetas. Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, até que mais nenhum remédio houve. Ou seja, Deus está dizendo aqui, em relação à nação de Judá, capital de Jerusalém, que ele teve muita paciência com o povo durante 390 anos, desde quando os tirou do Egito. Deus vinha lutando, mandando profetas, e eles zombando dos profetas, caçoando dos profetas. Não buscavam aprender a palavra, não aceitavam a palavra de exortação. Até que Deus falou que não tinha mais remédio, aquele povo não tinha mais remédio. Aí foi quando ele autorizou, levantou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e os levou cativo para a terra dos caldeus, Babilônia. Aí a próxima passagem é a promessa de Deus para o fim do exílio dos judeus na Babilônia. Segundo Crônicas, capítulo 36, 22, 23. Porém, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos os seus reinos, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba, ou seja, retorne para Jerusalém. Então, esta promessa de Deus ao povo exilado na Babilônia, que ele também fez essa mesma profecia através de Jeremias. Vamos ver Jeremias 29. Jeremias 29, 10, 14. 10, 14. Porque assim diz o Senhor, certamente que, em se cumprindo 70 anos, em Babilônia vos visitarei e continuarei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, de volta para Jerusalém, para Judá. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei tornar os vossos cativos, e
congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Glórias a Deus. Então, veja bem, a mesma promessa que Deus havia feito aos israelitas de Israel, lá de Samaria, que foram transportados para a Assíria, ele também fez aos judeus de Judá, de Jerusalém, que ele transportou para a Babilônia. Ou seja, a mesma promessa de trazê-lo de volta. O cativeiro durou 70 anos. Muitos morreram no cativeiro. Como então Deus iria trazê-lo de volta? Ele ia usar o mesmo poder dele que ele usou com os israelitas, trazendo de volta pelo nascimento, pelo útero das mães. Porque não existe outra maneira. Não dá para compreender de outra maneira. Esta é a única maneira que se explica essas passagens. Como é que as nações se refizeram? Porque foram poucos que restaram, 10% da nação. Grande maioria foram mortos e 10% foram levados cativos. Mas depois do tempo determinado por Deus, 70 anos, eles retornaram. O rei Ciro autorizou que eles retornassem e a nação foi crescendo. Então, como a nação pode ter crescido se Deus não trouxesse as almas de volta para renascerem? Não há outra explicação. Porque nós entendemos aqui na palavra de Deus que Deus está trabalhando sempre com o mesmo povo. Aquelas pessoas que morreram lá na Síria e lá na Babilônia não foram perdidas, não. As suas almas retornaram. Deus não criou novas almas, novos homens, novas mulheres, não. Deus trabalha sempre com as novas almas. Glórias a Deus. Vamos agora para Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19, 40, 41. Aqui nós já estamos no Novo Testamento. Já vamos ler aqui a palavra de Jesus Cristo. Que a palavra de Jesus Cristo, ela sempre está combinando com a palavra dos profetas do Antigo Testamento. 41. E quando já ia chegando em Jerusalém, quando Jesus Cristo ia entrando em Jerusalém, em cima, sobre o burrinho. E quando já ia andando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Quando ele ia se aproximando da cidade e vendo Jerusalém, ele chorou. Chorou de tristeza por aquele povo. Chorou de compaixão por aquele povo, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua parte pertence. Ou seja, Jesus está dizendo: ah, meu povo, se vocês entendessem, pelo menos hoje, quem pode trazer a paz para vocês? Que no caso era Ele. Só Ele poderia trazer a paz. Mas
todo o povo estava rejeitando a presença dele. O que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos. Ou seja, o povo, de um modo geral, não estava ainda compreendendo que a paz que eles precisavam estava em Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão por terra, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, não deram valor, não aproveitaram o dia da visita de Jesus Cristo, que era a visita de Deus para aquele povo. Então, por causa disso, toda aquela cidade seria destruída, Jerusalém. Ela foi destruída no ano 70, depois de Cristo. O general romano Tito entrou lá e destruiu tudo. Então, com essa destruição, os judeus remanescentes foram espalhados para todas as nações do mundo naquela época. Mas Deus promete, é outra promessa de Deus, reuni-los a todos novamente. Vamos ver a próxima passagem. Mateus 23. Mateus 23, 37, 39. 37, 39. Jesus falando de novo para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, esta última frase aqui, bendito o que vem em nome do Senhor, é uma profecia de Jesus tremenda, tremenda mesmo, que vai se realizar essa profecia ainda. Porque, veja bem, Jesus está falando aqui da rejeição. Quantas vezes ele enviou profetas para exortar o povo em Israel e em Jerusalém. Mas o povo não aceitou, não dava ouvidos. Ele está dizendo aqui, quantas vezes eu quis vos reunir, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseste. Porque Deus é assim. Deus, ele quer reunir o seu povo. Ele levou o povo de Israel cativo 2 vezes. Para Israel, para a Síria e para a Babilônia. E nas 2 vezes ele prometeu trazê-los de volta para os reunir. E através de Jeremias ele também falou que ele ia tornar a reunir o seu povo. E aqui, através de Jesus Cristo está dizendo que ele quer reunir o seu povo, como a galinha reúne seus pintinhos. E foi por isso que ele
fez essa profecia aqui para o final dos tempos. Bendito que venha o nome do Senhor. Ou seja, ele falou ali para os judeus, os escribas, os sacerdotes, os fariseus que estavam ali em Jerusalém, e disse: olha, vocês não vão me ver mais. A partir de hoje vocês não vão me ver mais. Vocês só vão me ver no dia em que vocês disserem assim: bendito o que vem em nome do Senhor. Que era Ele. Ele está vindo em nome do Senhor, Deus. Mas os judeus não estavam dizendo aquilo que era para estar dizendo essa frase: bendito que vem em nome do Senhor. Mas eles não estavam dizendo. Mas um dia eles dirão. Um dia eles vão dizer. Eles que estão dizendo. E eles vão dizer esta frase justamente no dia que Deus reunir todos os judeus. No dia que Deus reunir todos os judeus novamente, toda a nação de Israel, a nação que Ele escolheu para ser sua representante no mundo, para levar a sua mensagem, a sua revelação ao mundo, para trazer Jesus Cristo através dela. Quando Ele reunir toda a nação de Israel, e Ele já está trabalhando isso. A nação de Israel já foi fundada novamente em 1948. E Deus está levando os israelitas, os judeus, ali para a nação deles. Os que estão vivendo fisicamente vão fisicamente. Os que estão em alma e espírito vão em alma e espírito. E lá renascem. E lá renascem. Então, veja bem, Deus vai reunir, conforme a promessa dele, Deus vai reunir todos os judeus, todos os israelitas, numa nação. Só que nós sabemos que o diabo odeia muito a nação de Israel. Por isso que a nação de Israel passou por muitos tropeços na história. Por causa da opressão do inferno sobre este povo. Porque o inimigo sabia que Deus iria trazer Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, através dessa nação. Por isso que essa nação sofreu muito, por causa da opressão diabólica sobre aquele povo. Então, quando Deus reunir novamente a nação de Israel, o inimigo vai reunir muitas nações ao redor da nação de Israel para tentar destruir Israel mais uma vez. O inimigo já tentou muitas vezes eliminar Israel da face da terra. E quando acontecer esse momento histórico, que Deus reunir todos os judeus, as nações gentias, inimigas de Israel, comandadas pelo o diabo, que faz o seu plano lá no inferno para isso, essas nações vão se reunir para tentar destruir Israel. Aí neste dia, nesta hora, neste tempo, toda a nação de Israel vai se ajoelhar e vai clamar por Deus. Aí eles vão se lembrar desta passagem aqui, onde Jesus Cristo falou isso para eles lá no passado. Porque aqueles que viviam no passado estarão vivendo nesta época. Aí é que está a revelação de Deus. Como é
Jesus está dizendo aqui que eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, aqueles que no passado não disseram esta frase, vão dizer, na época do cerco. Então, como é que eles estão ali? Porque renasceram, pela lei do renascimento. Então, veja bem, toda a nação vai se ajoelhar e vai clamar a Deus. Porque se não clamar a Deus, vão ser destruídos. Vai ser destruída a nação de Israel pelas nações ímpias da terra. Só que não vão ser destruídas, porque eles vão se ajoelhar, vão se lembrar desta passagem que Jesus Cristo disse lá em Jerusalém no passado, e eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aí, quando toda a nação de Israel reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, dizendo esta frase, o que vai acontecer? Deus vai mandar descer fogo do céu, pedras e todos os meios que Deus tem para destruir um povo, como ele destruiu Sodoma e Gomorra. Então ele vai destruir todas as nações ímpias que querem destruir Israel, que na época estarão ameaçando Israel. Deus vai destruir todas as nações inimigas de Israel, que estiverem querendo destruir Israel. Porque é assim que Deus faz. Deus destrói todos os inimigos dos filhos dele. Quando eu aceito Cristo como meu Salvador, ele destrói meus inimigos. E os inimigos que eu falo não são pessoas encarnadas. São os demônios que entram nas pessoas encarnadas para perseguir os filhos de Deus. Então vai ser assim que Deus vai dar livramento para a nação de Israel. Porque eles vão reconhecer a Cristo como seu Salvador, que não reconheceram no passado. Mas só que Deus vai trazer aquele do passado para o presente, através do renascimento da alma. Então, eu escolhi esta passagem para encerrar essa série de vídeos, 8 vídeos que eu estou fazendo sobre o renascimento da alma, porque através desta passagem aqui não há o que ser refutado. Ninguém pode dizer que eu estou inventando coisa. Não, está aqui a prova. Jesus Cristo vai trazer os judeus que o negaram no passado para dizer agora: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo está dizendo, não sou eu não. Porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o nome do Senhor. Então, quando eles disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Deus vai destruir todas as nações em redor de Israel e Jesus Cristo vai se manifestar para eles verem o seu Salvador. Amém? Então, isso que eu venho falando desde o versículo, desde o vídeo 8, desde o vídeo 7, quando eu comecei a falar sobre Hebreus capítulo 27, Hebreus capítulo 9, versículo 27, onde diz que a homem é dado morrer uma vez, vindo depois do juízo. Lá eu falei que esta passagem significa o seguinte: quando nós morremos, nós permanecemos vivos, até mais vivos do que somos agora. Quando nossa alma sai do corpo, nós permanecemos mais vivos ainda. Glórias a Deus.
E aqui está a prova. Que Jesus Cristo disse para os israelitas: olha, vocês não vão me ver mais até aquele dia, quando vocês disserem: bendito o nome do Senhor. Então isto prova que aqueles que no futuro vão dizer isso a Jesus Cristo era o meu do passado, que deixaram de dizer. E essa lição de Israel é uma lição para a nossa própria vida também. Se nós deixarmos de reconhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós vamos dar uma volta muito grande de sofrimento até chegar o dia que nós seremos obrigados a reconhecer que Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Por isso eu aconselho a todos a aceitarem logo Jesus como seu Salvador e crer nele, porque assim estarão fazendo justiça. Porque a maior justiça que nós podemos fazer com Deus é aceitar seu Filho como nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Glórias a Deus. Então, com esta passagem eu concluo. Depois dessa passagem, que não há mais necessidade de falar nada para provar que a nossa alma vive depois da morte e que nós retornamos para continuar o despertar da nossa consciência em busca do conhecimento de Deus. Como eu falei no início, essa é a minha teologia. É a minha teologia cósmica. Porque estudando a Bíblia, eu conheço os fatos cósmicos, eu entendo os fatos cósmicos. E estudando os fatos cósmicos, eu compreendo a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro cósmico. Porque é um livro eterno. A Bíblia existe desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, a história de Deus já está sendo feita. Glórias a Deus. Antes na criação do universo, essa nossa história, a nossa Bíblia já existia. Ela é um conhecimento cósmico. Nós é que temos que despertar nossa consciência para compreendê-la. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, irmãos, vamos orar e agradecer por estas oportunidades que Deus tem nos dado. Espero que todos assistam a esses vídeos, porque todos vão aprender muitas coisas. Tem muito mais coisa para ser revelada. Eu não estou aqui falando coisa da minha boca, do meu pensamento, do meu coração, não. Eu deixo meu coração à disposição de Deus. Eu só vou falando aquilo que Ele vai derramando no meu coração. Aquilo que o Seu Espírito vai derramando no meu coração, eu vou falando. Eu prefiro passar 1 minuto sem dizer uma palavra, ou mais, contanto que aquilo que eu diga venha de Deus. Amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado no desenvolver desses vídeos. O Senhor é testemunha, meu Deus, que eu não procurei falar de mim mesmo, só falei aquilo que o Senhor me deu a inspiração para falar. Por isso que o que falei com coragem e com autoridade, porque veio de Ti, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe todos os irmãos, as irmãs que vão assistir esses vídeos, Senhor. Ilumina a mente e o coração deles, Senhor. Que a Tua luz resplandeça sobre a vida deles, Senhor. Que o Teu Espírito esteja sempre revestindo a vida deles. Em nome de Jesus Cristo.
Dá a tua proteção, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só para cada um de nós, mas para toda a nossa nação brasileira, Senhor. Todos os brasileiros são tão necessitados, é um povo tão necessitado, meu Deus, de ajuda. Eu peço que o Senhor seja com cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.